O relatório Veltman. Tradução. Desculpe, você não vai poder vê-la nesse instante, ela está em visão. Essa charge é humilhante e devastadora, para quem durante anos teve Ellen White como o espírito de profecia. Mas, as revelações são da própria Conferência Geral. Hoje, o respeitado pastor é professor. Walter releva todos os rótulos que a administração da igreja costuma dar aos que mostram a verdade. Apóstata, adúltero, mentiroso, dissidente e etc. A própria Conferência Geral agora publica na íntegra o relatório Veltman com 2.561 páginas, mas só depois que Ennis Meyer o colocou na internet. Fazia 20 anos que estava trancado num cofre, e só publicava um parecer jurídico comprado do advogado Vincent L. Hammack. Os documentos se contradizem frontalmente, sendo que o parecer jurídico carece de valor moral. O Dr. Veltman entende que a moral de Ellen White ficou comprometida com as cópias. Mas, disse que isso não afeta a inspiração. Atestado negativo de idoneidade moral para o espírito de profecia passado pela Conferência Geral. É a Conferência Geral confessando que Ellen White copiou de terceiros mais que 30% do livro desejado de todas as nações, até de romances de ficção. Lança dúvidas no que Ellen White afirma no prefácio, que as cenas do Calvário lhe foram reveladas em visão. A pesquisa foi autorizada e financiada pela Conferência Geral e custou $500 mil e 8 anos de uma equipe de 10 pessoas da Universidade Adventista Pacific Union College, liderada pelo Dr. Fred Veltman. Se limitou ao livro desejado de todas as nações e foi provocada pelo livro de White Lie do pastor e professor Walter Hare. O pastor Walter Hare pagou com a sua carreira e hoje é conhecido por todos os rótulos que a administração costuma dar aos que se levantam contra a corrupção. Apóstata, dissidente, adúltero e etc. Antes de investigar, atacam a moral de quem faz a denúncia. Não obstante, o Veltman Report confirmou as denúncias do pastor Walter Hare. Os custos e o tempo que levou a pesquisa deveu-se ao fato do computador ainda ser uma curiosidade de laboratório em 1982. Depois que Ennis Meyer divulgou e fotografou a Veltman Report, a Conferência Geral escolheu a alternativa menos constrangedora, e ela mesma publicou na internet. Porém, pelo tamanho do arquivo 2.561 páginas datilografadas, pouca gente poderá copiar integralmente. Veja em inglês, o resumo das conclusões do Dr. Fred Veltman, dando ao espírito de profecia um atestado negativo de idoneidade moral. Eu tenho que admitir para começar, que no meu julgamento esse é o mais sério problema para enfrentar com referência à dependência literária de Ellen White. Isso atinge o coração da sua honestidade, sua integridade e portanto da sua honradez. Dr. Fred Veltman, Chairman of the Religion Department of Pacific Union College. www.adventistas.ws/report8.htm, página da Ministry onde foi publicado uma entrevista com o Dr. Fred Veltman, revista oficial para pastores editada pela Conferência Geral. Sumário e conclusões. Em inglês. Essas imagens da revista Ministry estão na internet desde 4 de julho de 2004. Mandei mais de 100 cópias de CDs para o Brasil. A administração só publicava o parecer comprado do advogado Vincent L. Hammack. Exatamente o oposto, para enganar os membros da igreja. Já andariam dizendo que Ennis Meyer copiou do website oficial na internet? Na realidade, o diretor do arquivo não compareceu ao trabalho naquele dia e foi a sua secretária quem buscou no cofre forte. Daí em diante, tudo só com a expressa autorização do diretor do arquivo, Bert Aloviak. O exaustivo trabalho de 8 anos, ao custo de $500 mil, comprovam que Ellen White copiou de 32 livros, o que ela alega ter sido por uma inspiração de Deus. O Dr. Fred Veltman em 2 meses da revista Ministry não consecutivos faz um resumo do seu trabalho.
A revista Ministry é uma revista oficial da Conferência Geral para Pastores, e em vez de mostrar uma única página, vamos publicar os 2 artigos inteiros do ano de 1990, que incluem uma entrevista do Dr. Fred Veltman. Vamos traduzir as partes mais importantes. Você vai saber de quantos livros Ellen White copiou, incluindo romance de ficção. É natural um escritor fazer um apanhado geral, e depois com as suas próprias palavras pode até transcrever as mesmas coisas que os outros escreveram. Mas, o mal de Ellen White é que ela simplesmente copiava tal como estava no livro dos outros, ao ponto dos pesquisadores do Pacific Union College reconheceram o autor original do que foi escrito no Desejado de Todas as Nações. Isto é chamado de plágio. Pior ainda, é ela ter escrito no prefácio do livro, ser uma obra inspirada, e as cenas do Calvário lhe foram mostradas por Deus. O espírito de profecia tem uma péssima reputação aqui na Terra. Eu tenho que admitir para começar, que no meu julgamento esse é o mais sério problema para enfrentar com referência à dependência literária de Ellen White. Isso atinge o coração da sua honestidade, sua integridade e portanto da sua honradez. Dr. Fred Veltman, Chairman of the Religion Department of Pacific Union College. O clipping é da revista Ministry. Página da Ministry onde foi publicado o clipping acima, da entrevista com o Dr. Fred Veltman. Veltman Report. Quem desejar fazer o download Life of Christ Research Project. As cópias do relatório completo de 2.561 páginas foram distribuídas às bibliotecas das faculdades e universidades adventistas em todo o mundo. O relatório completo, incluindo seu sumário de 100 páginas, também está disponível online no website dos arquivos da Associação Geral. Procure Life of Christ Research dentro de categorias em link a www.adventistasarchives.org. Copiado do www.adventistas.ws. Fonte deste texto www.adventistasbereanos.com.br